Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Vamos recapitular, vamos estudar um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante que nós estamos estudando, sobre Deuteronômios. Vamos estudar? Você tem acompanhado aí? Espero que sim. Espero que Deus tenha te iluminado, esteja te iluminando e te ilumine cada vez mais para que você, ao conhecer, possa praticar e possa também passar para outras pessoas esse conhecimento. Antes, porém, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela noite, por mais uma noite de repouso. Agora, Senhor, nessa quinta-feira, queira, por Jesus, nos abençoar, nos iluminar, nos dar entendimento, sabedoria, através do Teu Santo e Bom Espírito. Segundo a Tua promessa em Cristo Jesus, é em nome dEle, Senhor, que te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito bem, nós estamos estudando, né? O tema da semana é Ame o Senhor seu Deus. O verso para memorizar é o portanto, está lá em Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus repetiu esse verso lá em Mateus. E nós vamos ver lá em Mateus capítulo 12, do verso 28 ao verso 30 especificamente. Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, o subtema é o principal mandamento. Principal mandamento, quem falou, quem deu, qual ele é, né? E aqui diz assim, olha, embora alguns por várias razões busquem separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, não é possível fazer isso sem tirar do Novo Testamento seu verdadeiro significado, né? O Novo Testamento, em suas revelações de Jesus, explicações teológicas de sua vida, morte, ressurreição, ministério, sumo sacerdotal, aponta para o cumprimento das profecias e tipos do Antigo Testamento. Então, um está inseparavelmente ligado ao outro. Em muitos aspectos, o Antigo Testamento forma o pano de fundo, né? O contexto, a base do Novo Testamento. Ambos revelam a bondade e o amor divinos. É fundamental que nós tenhamos em mente que o Antigo Testamento está intimamente ligado com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Essa é uma das razões para que o Novo Testamento, incluindo Jesus, cite o Antigo Testamento muitas e muitas vezes. Em Marcos capítulo 12, verso 28 a 30, né, Jesus foi perguntado e ele respondeu. Veja o que ele respondeu. Vamos dar uma olhadinha? Marcos capítulo 12, do verso 28 a 30. Diz assim, ó: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Jesus, né, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Os escribas. E Jesus respondeu no verso 29 e 30, ele respondeu, diz assim, respondeu Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus respondeu isso. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então, o próprio Jesus respondeu: qual que é o principal mandamento? Amar e obedecer a esse Deus maravilhoso. É interessante que um escriba, alguém que dedicou a vida a entender a lei e a maneira pela qual ela deve ser aplicada, tenha feito essa pergunta a Jesus, né? No entanto, visto que ele possivelmente acreditasse que devia obedecer a muitas leis, eles eram legalistas. Legalista é achar que a lei salva, mas não é o caso, né? Ele também tinha a tradição judaica, dizia que havia 613 leis. 613 leis, veja só. Não é surpresa que ele quisesse tudo resumido em um mandamento. Qual é o principal mandamento? Perguntou ele a Jesus. E o que Jesus fez? Olha lá, ele foi direto para o Deuteronômio capítulo 6. E diz assim lá: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E citou também o verso seguinte,
sobre amar a Deus de todo o coração, alma e força. Ele apontou para a afirmação fundamental do Senhor como seu único Deus e com base nessa grande verdade, o povo é chamado a amá-lo sobre todas as coisas. Não existe outro Deus com D maiúsculo, único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só Deus. O que poderia ser mais verdade presente do que essa ordem? Nos últimos dias, quando os eventos finais se desenrolarem e todos forem chamados a escolher um lado ou outro de forma dramática, os mandamentos de Deus, está em Apocalipse capítulo 14, verso 12, terão parte crucial. Quando as coisas começarem a acontecer e se demonstrarem como elas verdadeiramente são, a quem você vai recorrer? A quem você vai realmente, em quem você vai colocar a sua fé, a sua segurança, né? No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolheremos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não amamos? Será que nós amamos a Deus? Essa é a questão decisiva e só podemos amar a Deus de todo o coração, alma e força se o conhecermos como devemos conhecê-lo, por nós mesmos, e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Experiência individual, você com Deus. Sabe, nós não podemos depender de experiência de outros, de terceiros, não. A experiência tem que ser entre nós e Deus, você e Deus, para você conhecê-lo como Ele é amor, como Ele é longânimo, como que Ele é bondoso. Ele é tudo em todos, né? Se for necessário, isso é algo pelo que valerá a pena morrer, né? É importante a gente entender plenamente, através da palavra de Deus, quem é Deus, o que Jesus veio fazer, da onde Ele saiu, o que Ele está fazendo agora. Hebreus fala para você e para mim sobre o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo nesse momento, portanto Deus está fazendo. E Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, mas enquanto eu for, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que vai dirigir vocês em todas as coisas e vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Isso é maravilhoso, está em São João, o Evangelho de São João fala a respeito disso. Então, meu querido, minha querida, mais uma vez eu faço um apelo para você. Não dependa do conhecimento do João Carlos, ou do pastor, ou do padre, ou de quem seja. Não dependa. Busque o conhecimento você mesmo para você fazer as suas decisões, tá? Junto com Deus. Porque você não vai ser salvo, nem eu, nem ninguém. Seremos salvos em grupo. Você percebe? Eu não vou ser salvo porque o meu irmão, minha irmã, minha mãe é boazinha ou tem relação com Deus. Não. A salvação é individual. Então, busque individualmente esse relacionamento que é fundamental com Jesus, conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é, o que Ele fez, onde Ele está agora. E sabe onde você encontra isso? Unicamente na Bíblia. Portanto, é o livro fundamental. Abre o teu coração, abre a tua mente e que Deus te ilumine para que você possa entender e buscar esse conhecimento e não ser enganado. Que Deus te abençoe nesse dia, durante o restante da semana agora. Nós terminamos aqui, né? Porque sexta-feira é só uma recapitulaçãozinha rápida e que realmente você possa fazer diferença onde você estiver, colocando sempre a sua fé, a sua esperança naquele que está intercedendo por você ainda ao lado do Pai. Um grande abraço e que Deus continue conosco.